Olá, estudante, professor Leonardo Rodrigues de História. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula. Bom, vamos tratar sobre um conteúdo que ele vai estar diretamente ligado com alguns movimentos que vão acontecer aqui no que nós formalmente chamamos de República Velha. Mais ou menos ali um movimento que aconteceu em São Paulo, mas que se espalhou também pelo restante do país e tem uma conotação mais cultural, mas que vai influenciar, claro, na ideia de como nós, enquanto brasileiros, enquanto sociedade brasileira, estávamos, nos observando. A ideia de autorreflexo. Isso, claro, a partir do que se chamou e o que ficou, de fato, dentro da história da República Brasileira, de Semana da Arte Moderna. Mas para entender a Semana de Arte Moderna, é entender que essa semana ela não estava simplesmente solta, suspensa no ar, ou que só aconteceu aqui no Brasil, ou que esses artistas eles não tiveram nenhuma influência. É sempre bom lembrar que quem fala de algum lugar, está preso, está no chão, não está flutuando por aí. E é nesse sentido que os artistas, sejam eles pintores, escultores, ou os próprios literários, cantores, poetas, poetisas, fizeram na Semana de Arte Moderna uma reflexão sobre o que era ser brasileiro, o que era ser Brasil, mas bebendo de algumas fontes. E essas fontes estavam na Europa. Então essas fontes, elas buscavam também uma ressignificação dessa arte, uma ressignificação do que de fato era a expressão artística. Claro que nós não estamos falando aqui do período lá no Renascimento, na qual houve de fato uma tentativa ali de ruptura de uma Igreja Católica que estava não só influenciando a sociedade, mas também a forma de fazer arte, e aí você tem todo um processo na qual você tira Deus do centro e coloca o homem dentro do que nós sabemos que é o antropocentrismo, e nesse outro momento, nessas vanguardas europeias, você tem então a arte vista de um outro prisma, de uma outra forma. E essa arte, ela vai, ou essas vanguardas, elas irão impulsionar e influenciar, e no caso brasileiro, a Semana de Arte Moderna. Então, nesta aula, vamos tratar especificamente dessas vanguardas europeias, conhecer um pouco mais, porque quando chegarmos lá na Semana de Arte Moderna, a gente compreende melhor esses processos. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, então, primeiramente, contextualizar. É muito importante fazer isso e eu costumo, dentro das aulas, tratar essa contextualização para que você, estudante, perceba que isso também não está assim, solto. Claro, não existe a questão da história, de uma coisa anteceder a outra, não, de forma nenhuma, essa é a pretensão. Mas dizer para vocês que ela está ancorada assim, esses movimentos, ou aquele momento histórico ancorado a outras questões sociais, culturais, políticas, religiosas, que estão também ancoradas nesse sentido. Então, as vanguardas europeias, aí no século XIX, elas representam um conjunto de movimentos artísticos que vão emergir aí no início do século XX, em resposta às transformações sociais e tecnológicas da época. Então, esses movimentos eles vão romper com padrões estabelecidos, esteticamente falando, que eram mais tradicionais, que já vinham desde a ruptura que você tem no Renascimento, e vão influenciar a arte moderna em diversas áreas, como pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e música. Então, como eu falei no início desta aula, não vai ficar preso lá na Europa. Então, é um movimento de ruptura do que nós estamos chamando aqui de padrões estéticos tradicionais. Daquilo que era ali dentro de um quadrado, daquilo que era dentro de algo que a própria sociedade cria e aceita e impõe aos demais, e aí aparecem então vários artistas que vão romper isso. É um momento de fato de rompimento, por isso, vanguardas europeias do século XIX. Então elas
Professor, mas o senhor fala aqui do século XX, bom, elas começam de fato a influenciar no século XX, mas elas não são especificamente no século XX. Por isso que eu falei ainda há pouco para vocês, a história não tem essa questão de que foi exatamente ali que ocorreu. Não, você tem uma construção, a história é construção. Então, você tem uma construção que não aparece lá no século XX, não, é no século XIX, e ela desponta no século XX. Então, isso vale para qualquer conteúdo da história, quando você for estudar história. Nunca é aquela história estanque, né? Das datas, não. Aqui é uma história de construção, na qual você vai percebendo como é que essa construção se dá. Então, essa influência ela vai fazer com que, claro, a arte de uma forma geral, mas o teatro, né, a música, a escultura, a pintura, elas de fato venham a ter uma ruptura com essa estética mais tradicional. E aí nós temos alguns desses movimentos artísticos, tá? O primeiro aqui é o expressionismo, né? Surgido na Alemanha com Design em 1905, né? Que vai se destacar pela expressão dos sentimentos humanos, enfatizando aspectos subjetivos, irracionais e pessimistas. Embora nós tenhamos uma ruptura ali com o Renascimento, né, de tentar colocar o homem dentro do centro, mas se você observar Leonardo da Vinci, que está naquele período que é o que tem uma projeção, né, maior, mas outros escultores, outros pintores também que estavam lá, eles vão ainda retratar cenários, né, ainda que estão muito ligados à questão da religiosidade. Então, tudo aquilo que eles produzem, embora, claro, você tenha aí, né, aquele período lá, uma expressão diferente do que você tinha no período medievo, mas essa dita modernidade, né, ela traz consigo ainda esses elementos religiosos. Não há um afastamento total, mas, claro, há uma expressão diferente, uma característica mais humana. Mas aqui você tem, claro, dentro do expressionismo, esses sentimentos mais aflorados, né, pessimistas, e aí você tem aqui alguns artistas notáveis desse período, e eu chamo a atenção para Van Gogh, né? E aí tem toda, e aí você vai, claro, isso é uma tarefinha para você que está assistindo essa aula, de pesquisar um pouco mais. A minha intenção não é trazer aqui de uma forma mais trazer, né, pinturas e tal, porque isso vocês podem fazer, mas é bom pesquisar aí, né, o que eram de fato, né, essas obras, especialmente as obras de Van Gogh, né, que você vai ter aí várias obras do expressionismo. Então o expressionismo era aquela expressão mesmo, a ideia de trazer, né, esses aspectos subjetivos, racionais e às vezes pessimistas, numa ideia, né, de trazer aquele impacto. E é isso que vai também trazer quando nós estivermos aqui na Semana de Arte Moderna. Bom, depois do impressionismo, nós temos o fauvismo, né, que é aí caracterizado por uma intensidade cromática e simplificação das formas, né, utiliza cores puras, sem compromisso com a realidade. Então você tem esses dois artistas notáveis aqui, Henri Matisse e André Derain, que vão trazer, não é uma... existia, claro, nessa estética mais tradicional, uma preocupação com a forma, né, com as cores muito bem colocadas. Então eu não poderia pintar o céu de outra cor, tinha que ser de azul, eu não poderia pintar uma grama sem ser de verde. Então você tem ainda aspectos e, claro, né, a simetria, né, a organização desse espaço, por exemplo, numa pintura, numa gravura, ou até mesmo na exposição de algo mais, né, que pudesse ser ali moldado, né, que poderia, de uma certa maneira, uma escultura. Bom, aqui no fauvismo ele não tem essa preocupação, tá? Não tem essa preocupação dessas tonalidades ou então de formas. É uma expressão muito mais livre, né, que vai de encontro, de fato, com essa estética mais tradicional, que você tem, claro, os enquadramentos e todas as partes, né, dentro de uma pintura, por exemplo. Aí você tem o cubismo, né, e aí aparece, claro, Pablo Picasso, né, em 1907, que vai se destacar pela geometrização e fragmentação das formas, né? Então, você já traz, né, não mais, né, as formas estão bem mais, você sobreposiciona essas formas, várias formas, né, que quebra também com essa ideia mais tradicional, né, de tudo no seu devido
né, quadradinho, então você tem sobreposição de formas, fragmentação de formas, ou seja, você quer um quadrado, um retângulo, mas agora você já tem uma metade de um com a do outro, você tem de forma mais fragmentada dessas formas. Então, principalmente com o Pablo Picasso, que é um expoente dentro do cubismo, eu próprio estou falando, né, cubismo ali, né, e aí tem alguns outros artistas mais notáveis. Você também tem o futurismo, né, e aí você tem o poeta italiano, né, Filippo Marinetti, em 1909, que é a exaltação da tecnologia, da velocidade, do progresso, né, outros artistas também, como Umberto Boccioni, também italiano, Giacomo Balla, né, que vão tratar do futurismo, uma outra vertente, outro movimento artístico, né, que vai de encontro exatamente com o estilo mais tradicional. Por isso que ele é um rompimento mesmo desse estilo. Então, você tem a situação da tecnologia, da velocidade, do progresso. Então, ele já propõe isso enquanto arte, né, enquanto expressão artística, né, diferente, né, daquilo que você tinha anteriormente. É bom sempre a gente perceber que a cultura, né, quem faz a cultura ou quem produz a cultura são as sociedades em diferentes épocas, em diferentes tempos, e que também tem um olhar diferente. Por isso que a cultura, o olho da cultura, né, ou o olhar dessa cultura vai diferir, né, dos tempos, dos modos, de como as pessoas encaram essas expressões artísticas. Claro que uma expressão artística que você tem no continente africano é diferente do que você tem no continente, por exemplo, asiático, no continente europeu, né, ou até mesmo na nossa América, ou nas nossas Américas, como eu costumo falar. Então, é muito importante perceber que não há uma tentativa de enquadrar todos dentro de uma caixinha, né? Claro que, por que nós estamos tratando dessas vanguardas europeias? Porque elas vão influenciar diretamente nos nossos artistas, né, que vão estar na Semana de Arte Moderna, lá em 1920, aqui no nosso Brasil, nossa República Brasileira, ou República Velha. Aí nós temos o dadaísmo também, né, que é cabeçado por Tristan, em 1916, que vai ter a questão da espontaneidade, da liberdade de expressão, né, promovendo o absurdo e a irracionalidade. Imaginemos o seguinte, né, claro, você tinha uma cultura também, e isso é importante, né, o próprio Estado, enquanto organismo político, ele, e a própria sociedade, né, que tem as suas normativas, ela tenta enquadrar o que seria essa cultura aceitável para essa sociedade. Geralmente, quem vai fazer isso são as próprias elites. É tanto que aquela cultura que ela está muito mais presa aos pobres, né, aos que estão marginalizados, ao que possuem, né, dentro desse processo capitalista menos bens, ela é diferenciada e é vista, né, com olhos de fato de preconceito, né? Isso fica evidente quando você vai ver, por exemplo, a própria cultura do Bumba Meu Boi, no Maranhão, onde você tinha uma ideia de quem o fazia, o dançava, o praticava aquela cultura, era alguém que estava dentro de uma esfera, de uma camada social não tão bem vista pelas elites naquele momento. E hoje, claro, se transforma, e é por isso que eu falei da cultura e seus tempos, né? Hoje, o Bumba Meu Boi, ele está aí, né, se apresentando nos vários grupos, né, diferentes, em vários momentos, em vários lugares, sejam para uma elite, seja para uma população mais pobre. Ok? Bom, e aí tem o surrealismo, que foi iniciado aí por André Breton, em 1924, em Paris, que focava sobre a subconsciência, né, uma arte impulsiva. Alguns artistas aqui, como Salvador Dalí, né, que vão estar dentro desses notáveis, esses representantes do surrealismo também. Né, uma ideia do subconsciente, de olhar para aquela arte, de olhar para aquele quadro e puxar, claro, coisas da sua própria memória, né, coisas que estariam dentro desse subconsciente, né, muito importante. Algumas influências e contribuições, né,
Então, elas foram pioneiras ao propor essas novas formas, né, de atuação estética, né, que exatamente está ali para questionar os padrões vigentes, normativos da própria sociedade e, claro, abre o caminho para o que nós chamamos de arte moderna, né? No Brasil vão influenciar o movimento modernista, né, que vai buscar romper com o passado e celebrar, né, um novo momento, exatamente exaltando a diversidade, né, cultural e artística do país a partir das suas próprias formas, tá? A partir dos seus próprios elementos, né, dos elementos que estão lá nas fábricas, mas estão também, por exemplo, nas matas, estão nas florestas, né, estão de fato dentro do território brasileiro, ok? Bom, vamos para o exercício para verificar se nós, de fato, né, vamos conseguir aí ter esse conteúdo em nossas... Bom, o FPE, os movimentos culturais do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX dialogavam com as mudanças que ocorriam na sociedade, com a afirmação do modo de produção capitalista e com as novas formas de pensar e de sentir o mundo. Com o modernismo e as vanguardas artísticas, houve mudanças importantes, pois, olha só, esse enunciado dessa questão aqui, na Universidade Federal aqui de Pernambuco, ele diz logo o seguinte, que essas mudanças, tá, esses movimentos culturais, eles dialogam com os movimentos econômicos, políticos que estavam em desenvolvimento ou estavam no percurso durante aí esse período que ele coloca aqui do final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. Tá? Então, ele já pontua isso para vocês. Tá? Fala do modo de produção capitalista, claro que vai ditar todas as regras e ditar a própria vivência em sociedade, a cultura com certeza, e também, claro, as novas formas de pensar e de sentir o mundo que vai se deslocando daquilo que nós tínhamos dentro de uma dita modernidade ou da idade moderna, como queiram chamar. Bom, e aí nós temos algumas alternativas aqui para analisar. Então, o dadaísmo procurou radicalizar as suas propostas, criticando os valores estabelecidos, com destaque para a obra artística de Marcel Duchamp. Tá? Bom, de fato, o dadaísmo, ele procura radicalizar essa proposta, né? Lembrar que ele, de uma forma, difere totalmente daquilo que se estava posto. Então, a gente vai colocar aqui que é verdadeiro essa proposição. O surrealismo trouxe a exploração do inconsciente, presente na pintura do espanhol Salvador Dalí e na obra literária do francês André Breton. Está correto? Tá. De fato, o surrealismo traz essa exploração do inconsciente, que cada um tem as suas percepções daquilo que ele também guarda. Então, ele se transporta para a arte que então é apresentada. Então, a gente vai colocar também aqui que está verdadeira. Então, nós temos duas verdadeiras. Ah, professor, já posso ir para as alternativas e marcar? Bom, gente, um ponto muito importante. Pode ser que as alternativas que a questão me dá, isso aí para o Enem, para qualquer outro vestibular, já me dê condições de marcar. Mas, geralmente, ainda não, porque vai ficar em torno de duas questões, duas alternativas para você ficar ali ainda analisando. Então, é importante fazer toda a leitura das alternativas de uma questão como essa para poder você marcar lá qual é a sequência correta, tá bom? Não vamos nos apressar. Com obras que causaram impacto, houve um rompimento frente aos modelos clássicos que adotavam regras e limites para o artista. Corretamente, né, gente? Porque eu falei em toda esta aula que houve esse rompimento com aquela estética mais tradicional, né, que colocar todo mundo ali dentro de um mesmo quadrado e que não se poderia passar adiante, não poderia se retroceder nem para os lados nem para o outro. Então também está correto. Professor, eu posso ir lá olhar e verificar se tem alguma. Olha só, gente, nós já analisamos três, todas três verdadeiras, né? Aí se a gente fosse vir aqui para as alternativas, a gente ia ficar, bom, se as três primeiras estão verdadeiras, então eu posso eliminar a C e a D, beleza. Mas eu fico ainda com a A e a B, porque uma diz que é verdadeira a última alternativa e outra aqui diz que é falsa. Viu como não dá? Então eu preciso voltar e analisar a última.
O cubismo foi o movimento que mais explorou o subjetivismo, demonstrando ter preocupação com o sofrimento humano de forma nenhuma. Sobre a questão de formas. Então, o cubismo não tem a ver com a questão do sofrimento humano e nem subjetivo, porque ele trabalhou com as formas sim, geométricas, mas uma sobreposição, uma fragmentação dessas, seja o geometrismo, mas seja também as formas. Então, de fato, não foi. Então, essa aqui é falsa. Então, claro que agora fica falso e dá para eu marcar que é a letra B de bola, ok? Bom, essa aula termina por aqui, mas na descrição desse vídeo você tem um material que vai apoiá-lo na continuidade desse estudo, desse conteúdo, com outras questões, inclusive, tá bom? E aqui fica a dica, estuda aí.